A força de vontade é exatamente igual à bateria do seu celular. Quanto mais você utiliza o celular, menos bateria você tem para o resto do dia. E como isso está atrapalhando o seu dia a dia pelo fato de você não saber priorizar as tarefas? Bom, para quem não me conhece, prazer, eu sou Gabriel Camargo e nesse canal eu documento toda a minha jornada com relação aos meus estudos, marketing e funis. Então, se fizer sentido, se inscreve aqui no canal e vamos direto para o tema do vídeo. Ontem, até trazendo uma história exatamente de ontem, eu fiquei refletindo sobre esse tema, porque eu tive terapia. Para quem não faz terapia, faça. Importante você acessar alguns pontos que você não conseguiria sozinho. Mas ela me fez uma pergunta, o que era carência para mim. Inconscientemente, na nossa cabeça, carência já vem algo coligado, ligado com a parte sentimental. Aquela pessoa que é carente, aquela pessoa que é muito grudenta, às vezes. Mas, na verdade, quando a gente vai ver na etimologia da a palavra carente, carente é ausência de. Carente de comida, falta de comida, carente de vitamina D, falta de sol. E por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente fala sobre força de vontade, parece que quando a pessoa não executa algo, quando a pessoa não consegue seguir uma dieta, quando a pessoa não conquista o sucesso, quando a pessoa não consegue seguir nenhum plano, todo mundo fala que falta força de vontade, como se fosse algo que a gente acessa automaticamente. Só que na verdade, a força de vontade, ela é como se fosse realmente a bateria do seu celular. Se você, imagina que você tem o seu celular e você pode carregar a cada 2 dias. Porque, né, e você e vai chegar um ponto que se você não souber administrar a bateria e utilizar nos melhores momentos, ela vai acabar. E você só vai poder carregar daqui 2 dias. Então é exatamente assim que funciona a força de vontade. E aí tem até alguns estudos, né? Eu tô lendo esse livro aqui, A Única Coisa, e eu separei algumas páginas para poder compartilhar. Tem aqui na página um estudo do Walter Mischel, que ele literalmente atormentava crianças de 4 anos, né, com alimentos, né, com marshmallow. Ele fez um teste com marshmallow com algumas pessoas, com algumas crianças, e ele deixava esses marshmallows na sala, com a criança separada das outras, né, e ele falava que ele ia dar uma saidinha de 15 minutos, e se a criança aguentasse ficar sem comer aquele marshmallow, ela ia ganhar mais um doce. Então, ou seja, se ela comer, ela comeria, antes dele voltar, comeria só um, e se ela guardar, ela poderia comer dois. Isso foi muito engraçado aqui, até trazendo o estudo. Em média, das crianças, eles resistiram por 3 minutos. E a cada 10 crianças, apenas 3 conseguiu adiar a gratificação até a volta do pesquisador. E o que isso quer dizer? Basicamente que a força de vontade delas é limitada. E as crianças que conseguiu esperar ali aquele tempo, elas automaticamente elas conseguiam se sair melhor ao longo do tempo. E eu acho que é bem interessante. Ele fez um acompanhamento por mais de 30 anos ali das crianças, e de algumas, na verdade, né? E as crianças com mais imediatistas, elas eram muito mais suscetíveis a utilizar drogas, a ser obesas e não ter sucesso na vida. Então isso é muito louco, né? Como a força de vontade ela tem um limite para ao longo do tempo. E eu achei isso bem interessante, queria compartilhar com vocês. Como sempre, minha luz acabou. E aí, tem até mais um estudo aqui sobre energia renovável. Como eu falei no início do vídeo, a,
a força de vontade, ela até fala aqui no livro, a força de vontade tem bateria limitada. E eles fizeram uma nova pesquisa na Universidade de Stanford. Quanto mais usamos a nossa mente, menos poder mental a gente tem. E aí ele dividiu alunos, 160 alunos, em dois grupos. E aí, né, e como que era o experimento? Ele passava um número de 7 dígitos para essas pessoas, e eles tinham que passar para outra sala e falar para essa pessoa, né? Esses dígitos. Só que ao longo desse percurso, no caminho, era oferecido um lanche em troca da participação. As pessoas tinham a opção de bolo ou uma tigela de frutas, ou alguma coisa saudável. E era quase 2 vezes mais provável que os alunos que memorizaram o número de 7 dígitos escolhessem um bolo. Porque a quantidade minúscula de carga cognitiva a mais era o bastante para impedir uma escolha prudente. Porque quanto mais usamos nossa mente, menos poder mental temos. Então é por isso que quando você tem um dia muito cansativo, um dia muito corrido ali na sua vida, saiu aqui, vou colocar melhor. O que acontece geralmente? Você chega à noite e fala assim, eu mereço comer um doce. Eu mereço comer uma pizza. Eu mereço isso, aquilo outro. Por quê? O cérebro, para quem não sabe, e ele fala até aqui no livro, que ele consome 1/5 de todas as calorias que a gente queima no dia. Ou seja, ele utiliza muita caloria para sobreviver e estar 100% funcional, vamos dizer assim. Deixa eu tomar uma água. E aí, até falando desse ponto, teve uma outra pesquisa interessante que foi publicado no Journal of Personality and Social Psychology. O inglesinho tá saindo. Ele fala sobre a questão do impacto da alimentação na força de vontade. E ele fala que, basicamente, os alimentos que elevam o nível de açúcar do sangue durante longos períodos, como carboidrato complexo e proteína, são um combustível ideal para os grandes realizadores. Então, exatamente prova que você é o que você come. Por quê? Se você tem a capacidade de se alimentar bem com alimentos que eles não têm um pico glicêmico muito grande, o seu cérebro tem a capacidade de tomar melhores decisões. Então isso acaba facilitando o seu dia a dia. E aí tem mais um estudo que eu achei incrível, foi com relação a juízes. Era basicamente, ele fazia um controle das decisões dele ao longo do tempo, de um juiz. E basicamente ele separava, se você for ver nesse gráfico aqui, então basicamente como que era a estrutura? Aqui nesse eixo Y, a gente tinha a proporção de decisões favoráveis, e aqui eram os intervalos. Então o intervalo, 1, 2 e o fim do dia, que era o expediente dele. Então ele começava o trabalho aqui, ele tinha um intervalo do almoço, e aqui o intervalo do café da tarde. E o que fala esse estudo? Que quando você começa o trabalho, você tem 60% de capacidade de ter decisões favoráveis, ou seja, 100% da sua capacidade cognitiva para tomar boas decisões. E ao longo do tempo, essa capacidade acaba diminuindo e você começa a entrar numa decisão padrão. E nesse caso do juiz, a decisão padrão é falar não para um julgamento. Então, veja aqui, por mais que você tenha um descanso entre eles, aqui o nível já está mais baixo. E aí o próximo, a mesma situação. E o que isso quer dizer? Que ao longo do dia, você cada vez mais começa a ter decisões padrões, ou seja, começa a ter cada vez mais decisões ruins pelo fato da sua força de vontade estar cada vez menor. Então,
pegando todos esses estudos, o que a gente consegue concluir, na minha visão? Que se a gente se alimentar bem, se a gente começar a priorizar melhor nossas tarefas e colocar as atividades mais complexas, porém, que cheguem mais próximo do nosso objetivo, né? Como falou o livro A Única Coisa, a gente tem a capacidade de evoluir muito mais rápido e gastar muito menos energia ao longo do dia. Ou seja, a nossa bateria do nosso celular, ela tem, ela é muito mais otimizada ao longo do dia. E a gente consegue usar muito mais e ter muito menos esforço. E aqui até no final, ele fala o que realmente consome a força de vontade. Tem alguns tópicos aqui que eu achei importante. Então, o que consome essa força de vontade ao longo do dia? Implementar novos comportamentos, filtrar distrações, resistir tentações, por exemplo, bolo, conter emoções, conter agressividade, conter impulsos, passar por testes, testar e impressionar os outros, enfrentar o medo, fazer algo que não lhe agrada, escolher recompensas de longo prazo e não de curto prazo. Então, assim, aqui a gente consegue ter um contexto exatamente o que afeta nossa força de vontade ao longo do dia. Então aqui traz até uma frase legal, é como pegar um prego e furar nossa mangueira de combustível, que é a nossa força de vontade, né? Ou seja, começa a vazar por todo canto. Então toda vez que a gente tem um estímulo desse que eu citei para vocês, a gente está diminuindo a nossa força de vontade. Claro que é muito difícil no dia a dia a gente conseguir evitar tudo isso, mas agora a gente tem um panorama do que realmente faz a gente chegar em casa e estar tá exausto. Então quando a gente está no nosso trabalho, a gente tem que recusar uma tentação de algum doce, implementar um novo comportamento. Então, eu comecei, por exemplo, a ler livro, um exemplo, tá? Imagina que você começou a ler um livro, a criar uma nova rotina de ler livro todos os dias, fazer exercício todos os dias, se alimentar todos os dias. Imagina que aqui são 3 novos comportamentos, novos hábitos que você vai construindo ao longo do seu dia, da sua vida, né? Então, isso acaba cada vez mais diminuindo a sua força de vontade. Talvez, aí é um processo de experimentação. Talvez o ideal seja você implementar um comportamento novo ao longo da sua vida, um por vez. Então pega ali 2 meses e foca em implementar, por exemplo, a leitura. Então em 60 dias eu quero criar o hábito de ler. Depois de 60 dias, quando eu implementei esse hábito, eu implemento o outro hábito, que vai ser, por exemplo, melhorar minha alimentação. Então mais 60 dias. Depois eu começo a fazer o aeróbico. E ao longo do tempo você começa a criar uma rotina saudável e que não impacte a sua força de vontade. Porque aqui o segredo é sobre a consistência, não sobre a intensidade. E aí, uma das páginas aqui, ele fala sobre as grandes ideias que traz o tema. Não exija demais da sua força de vontade. Você tem uma dose limitada dela a cada dia. Portanto, decida o que é importante e reserve sua força de vontade para isso. Então, esse é um dos ensinamentos. O segundo ensinamento é: fique atento ao nível de combustível. A força de vontade total exige um tanque cheio. Jamais deixe que o mais importante seja prejudicado simplesmente por falta de combustível no cérebro. Alimente-se bem e regularmente, principalmente com proteínas e carboidratos complexos. Determine o horário. A tarefa mais importante a fazer deve ser a primeira do dia, quando o tanque está cheio. Força de vontade máxima produz sucesso máximo. Cara, essa última frase para mim foi incrível. Força de vontade máxima produz sucesso máximo. Então é isso. Então era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que realmente tenha gostado. Esse tema realmente me fez refletir alguns dias, algumas semanas, sobre como que eu poderia melhorar minha força de vontade e ter mais resultado com menos esforço e menos exaustão mental. Então é isso, espero que realmente tenha gostado. Se fizer sentido para você, deixa aqui um comentário, se inscreve no canal e deixa um joinha. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.